Olá, muito bom dia para você nessa terça-feira, dia 22 de fevereiro. Seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Hoje completa uma semana da tragédia que deixou mais de 180 mortos em Petrópolis. A gente fala também sobre a tensão no leste europeu. A comunidade internacional prepara um pacote de sanções contra a Rússia. E ainda, empresas começam a testar benefícios para patrões e empregados de uma semana de trabalho de 4 dias. Subiu para 182 o número de mortes na maior catástrofe da história de Petrópolis. Pelo menos 89 pessoas ainda estão desaparecidas. As buscas entram hoje no 8º dia. Na noite de ontem, os trabalhos precisaram ser interrompidos por causa de uma forte chuva na região. A Polícia Civil começou um mutirão de coleta de DNA para acelerar o trabalho de identificação das vítimas. As equipes de busca se dividem no Morro da Oficina, na Rua Tereza, no Alto da Serra, na Chácara Flora, na Vila Felipe, Caxambu e localidades vizinhas. Os pontos de apoio para o acolhimento da população da área de risco continuam precisando de doações para suprir as necessidades dos desalojados e desabrigados. E as fortes chuvas que atingiram o Brasil nos últimos meses causaram mais de 200 mortes e deixaram cerca de 80 mil pessoas fora de suas casas. Além de Petrópolis, outras cidades brasileiras também estão em alerta por conta das fortes chuvas que causam mortes e muitos prejuízos. Já passou de 200 o número de vítimas em decorrência dos temporais que atingem o país desde outubro do ano passado. O levantamento considera os dados da Defesa Civil dos Estados e do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres do Governo Federal. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo registraram mortes causadas pelas chuvas. Em São Paulo, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil confirmou 48 óbitos em desastres decorrentes das tempestades desde dezembro de 2021. São 1.000 desabrigados e quase 10 mil desalojados. A Prefeitura da capital informou que foram mapeadas quase 500 áreas de risco de escorregamento de encosta e solapamento de margem de córrego na cidade paulista. Na Bahia, os índices de chuvas voltaram a subir no estado nas últimas semanas. As tempestades deixaram um rastro de destruição em dezembro. A Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado da Bahia confirmou 27 mortes. Em Minas Gerais, só nos últimos 3 meses, o estado teve prejuízos de mais de 6 bilhões de reais com os temporais. Segundo a Defesa Civil, mais de 400 cidades estão em situação de emergência. No Espírito Santo, as fortes chuvas que atingiram o estado nos últimos dias já deixaram cerca de 1.300 pessoas fora de casa. A Defesa Civil informou que mais de 40 cidades estão em alerta para as chuvas e os municípios mais prejudicados são Alegre e Bom Jesus do Norte. O ministro Luiz Edson Fachin vai tomar posse hoje como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Na mesma cerimônia que acontece de forma virtual, Alexandre de Moraes deve assumir a vice-presidência do TSE. Fachin e Moraes também fazem parte do Supremo Tribunal Federal. Fachin, que vai substituir Luiz Roberto Barroso, deve exercer a função até agosto, quando se encerra o período dele de 2 anos no tribunal. E então, Alexandre de Moraes assume a presidência do TSE e vai ser o responsável por conduzir as eleições deste ano, em que vão ser eleitos presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. E olha só, um estudo mostrou que 7 em cada 10 famílias brasileiras se endividaram durante a pandemia. E mais da metade desse total não deve conseguir honrar com os compromissos financeiros. Um relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é um braço institucional da ONU, identificou um cenário de dívidas preocupante no Brasil. De acordo com o levantamento, 70% das famílias brasileiras se endividaram durante a pandemia e mais de 43% não devem conseguir honrar os compromissos financeiros. Com isso, a economia deve sofrer, já que muitas dessas pessoas podem ter dificuldades para se inserir ou permanecer no mercado consumidor.
Com o intuito de auxiliar na recuperação econômica das famílias brasileiras, o programa desenvolveu um projeto em conjunto com a Secretaria Nacional do Consumidor, que faz algumas recomendações aos órgãos públicos para enfrentar o endividamento. Uma das propostas sugere a regulamentação de um programa de educação financeira, com projetos voltados aos jovens e à população em geral. E atenção, mais um lote do abono salarial PIS/PASEP é liberado. Começam nesta terça-feira os pagamentos referentes ao ano base 2020 para trabalhadores do setor privado nascidos em maio e para servidores públicos com final do número de inscrição 4. O valor varia de R$ 101 a R$ 1.212. Os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 29 de dezembro. E o número de assassinatos no Brasil caiu 7% em 2021 na comparação com o ano anterior. É o que mostra o Índice Nacional de Homicídios do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. No ano passado, foram registradas 41.100 mortes violentas intencionais no país, 3.000 a menos que em 2020. Esse é o menor número de toda a série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que coleta os dados desde 2007. Estão contabilizadas as vítimas dos crimes de homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. A diminuição dos assassinatos em 2021 retoma a tendência de queda registrada no país pelo Monitor da Violência desde o balanço de 2018. Esta tendência foi interrompida em 2020, ano que teve uma alta de mais de 5% em plena pandemia, mas voltou a ser registrada em 2021. Com a redução, o número de mortes volta ao patamar de 2019, quando foram registradas 41.700 mortes, computando a maior queda com 19%. O último trimestre de 2021 aponta para uma tendência de queda ainda maior que nos meses anteriores. A redução dos assassinatos entre outubro e dezembro do ano passado foi de 14,1% em comparação com o mesmo período de 2020. Segundo pesquisadores, a queda no índice de homicídios pode acontecer mesmo com a maior introdução de armas no país, por conta dos decretos e mudanças na legislação promovidas pelo governo federal. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública publicado no ano passado, o Brasil dobrou o número de armas nas mãos de civis em apenas 3 anos. E agora a gente vai dar uma olhada no cenário internacional, onde a tensão aumentou. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reagiu após a Rússia reconhecer regiões separatistas e ordenar a entrada de tropas para apoiar a sua independência. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de violação da soberania e integridade territorial de seu país. A afirmação foi feita depois de o presidente russo Vladimir Putin ordenar que seu exército entre nos territórios separatistas no leste da Ucrânia após ter reconhecido sua independência. A Ucrânia qualifica inequivocamente as recentes ações da Federação Russa como uma violação da soberania e integridade territorial de nosso Estado. Toda a responsabilidade em relação a essas decisões cabe à liderança política da Rússia. O reconhecimento da independência dos distritos ocupados de Donetsk e as regiões de Lugansk pode significar a retirada unilateral da Rússia dos acordos de Minsk. Os Estados Unidos adotaram uma postura cautelosa diante da ordem do presidente russo. O presidente americano Joe Biden impôs sanções aos 2 territórios controlados por pró-russos na região ucraniana de Donbass. Mas um funcionário do alto escalão americano não quis chamar de invasão a ordem de Putin de enviar tropas às 2 regiões separatistas. Moscou reconheceu nesta segunda-feira a independência de Donetsk e Lugansk. Ambas estão no leste da Ucrânia e fora do controle de Kiev desde 2014. A Organização das Nações Unidas e a maioria dos países membros do Conselho de Segurança condenaram a decisão da Rússia. Os Estados Unidos anunciaram sanções contra as áreas separatistas da Ucrânia.
O presidente Joe Biden assinou ontem uma ordem executiva proibindo ações como investimentos, comércio e financiamento americano nessas duas províncias. E países como, é claro, os Estados Unidos, o Reino Unido, o Japão e a União Europeia se mobilizam e um pacote de sanções deve ser anunciado nesta terça-feira. Os talibãs estão tentando equipar o Afeganistão com um grande exército. As fileiras incluiriam oficiais e soldados que serviram ao antigo regime, como apontou um funcionário encarregado de supervisionar o processo. A declaração foi feita por um funcionário do Ministério da Defesa encarregado de supervisionar o processo, que incluiria oficiais e soldados que serviram o regime anterior. Latifullah Hakimi observou que o Talibã havia conseguido consertar metade dos 81 helicópteros e aviões abandonados e desativados pelas forças americanas e aliados durante sua saída precipitada do país em agosto. Aproximadamente 300 mil armas leves, 26 mil armas pesadas e 61 mil veículos militares permaneceram em nossa posse. Depois de tomar Cabul, o Talibã decretou uma anistia geral e assegurou que não havia ameaça aos militares ou trabalhadores do governo anterior. No entanto, a maioria dos ex-altos funcionários do governo e do exército deixou o país durante operações que permitiram a retirada de 120 mil pessoas. Os que ficaram evitam se identificar por medo de represálias. O Talibã não detalhou como o exército vai ser financiado em um país cortado da ajuda internacional, que financiou 80% do orçamento afegão. Além disso, os Estados Unidos congelaram 9,5 bilhões de dólares em ativos que o Banco Central afegão mantém no país. E veja a seguir, Prefeitura do Rio de Janeiro diminui o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina da Pfizer para crianças com deficiências e comorbidades. E ainda, empresas começam a testar os benefícios, tanto para patrões quanto para empregados, de uma semana de trabalho de 4 dias. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 46 minutos no horário de Brasília. O Ministério da Saúde informou que o Brasil marca 21 dias seguidos com mortes diárias acima de 300 vítimas. O Brasil confirmou 318 novas mortes por Covid-19. São 644.604 vítimas da doença no país desde o início da pandemia. Foram registrados 37.339 novos casos de Covid-19. Ao todo, são 28.245.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chega a 824 vítimas diárias. O indicador registra redução de 5% em relação a 2 semanas atrás. A média móvel de casos apontou 101.007 registros por dia. Já esses dados mostraram uma tendência de queda, com uma redução de 39%. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje, 12 unidades da federação indicaram alta. Em estabilidade, estão 10 unidades. Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e São Paulo. 4 estados registraram queda: Amazonas, Mato Grosso, Paraíba e Piauí. O estado de Santa Catarina não divulgou os dados. Vamos falar de vacinação. O Brasil já aplicou mais de 386.299.000 doses de vacinas contra a Covid. Você confere agora o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais de saúde, mais de 171.365.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 80,33% da população, enquanto 153.654.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 72% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em 61.279.000 pessoas, 28,73% dos brasileiros. A Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu diminuir o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina da Pfizer para crianças com deficiências e comorbidades. A aplicação da segunda dose desse imunizante
pode ser feita em um prazo de até 21 dias após a primeira dose. E o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou que vai suspender todas as medidas para o enfrentamento do coronavírus. Cientistas e opositores do atual governo classificaram a decisão como contraditória e tomada antes do tempo. I know the whole House will join me in sending our best wishes to Her Majesty the Queen. Durante uma sessão no parlamento inglês, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou o plano chamado de Viver com Covid. O projeto, que vai contra algumas decisões tomadas no mundo para controlar o avanço do vírus, será posto em prática nesta quinta-feira e inclui o encerramento do auto-isolamento obrigatório para pessoas com Covid-19 e dos testes gratuitos para a população, sendo o segundo a partir do dia 1º de abril. O decreto também elimina grande parte das restrições sanitárias na Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Entretanto, a decisão de Johnson despertou uma discussão entre cientistas e adversários políticos. Segundo os grupos, a nova resolução é prematura e deixaria o país vulnerável para possíveis novas variantes. O plano de abandonar as restrições legais restantes tem sido vista como prioridade para muitos legisladores do Partido Conservador de Johnson, cujo descontentamento com sua liderança, repleta de escândalos, ameaçou seu controle do poder no último mês. A Justiça do Peru deu início ao primeiro julgamento do mega escândalo de corrupção envolvendo a construtora brasileira Odebrecht. Começou o julgamento do ex-presidente do Peru, Ollanta Humala, pelo envolvimento no mega escândalo de corrupção envolvendo a construtora brasileira Odebrecht. Humala, de 59 anos, é um ex-tenente-coronel do Exército que presidiu o país entre 2011 e 2016. Ele é acusado pelo Ministério Público de lavagem de dinheiro por receber contribuições ilegais de 3 milhões de dólares para a campanha que o levou ao poder. A mulher do ex-presidente Nadine Heredia também é julgada. O processo é virtual devido às restrições pela Covid-19 em espaços fechados, vigentes no Peru, um dos países mais atingidos pela pandemia. A promotoria pediu 20 anos de prisão para Humala e 26 anos para sua mulher. O ex-presidente e a mulher passaram 9 meses em prisão preventiva em 2017 e 2018 por este caso. Ambos negam as acusações. Essa é a primeira acusação formal contra um ex-presidente peruano que vai a julgamento pelo escândalo Odebrecht. A empreiteira admitiu em 2016 que pagou dezenas de milhões de dólares no Peru em subornos e doações ilegais de campanha. Trabalhar 5 dias por semana com descanso aos sábados e domingos ou só aos domingos é a rotina da maioria dos brasileiros. Mas para alguns, essa jornada mudou e a redução da carga horária tem se mostrado vantajosa, tanto para funcionários quanto para gestores. De repente, seu chefe diz que ao invés de trabalhar de segunda a sexta, sua semana terá 4 dias de trabalho. E por que não reduzir também a carga horária? E aí você pensa, isso tem cara de redução de salário, mas não na empresa que vamos conhecer agora. A Chute é uma agência que desenvolve campanhas para aproximar marcas de causas sociais. Entre os 11 colaboradores, mentes criativas e inovadoras que se diferenciam também pelo novo formato de trabalho, pensado, discutido e aceito por todos, como conta o CEO da empresa. O que a gente entendeu é que não é um problema para ninguém que trabalha com a gente. Os clientes não reclamam, nenhum cliente fala assim, não, eu quero que vocês trabalhem os 5 dias. Não é isso, eu quero que você me entregue o que a gente combinou. A equipe então foi dividida em 2 grupos. Um trabalha de segunda a quinta e o outro de terça a sexta. Agora com carga horária de 6 horas diárias e não mais de 8 como era antes. Aí sobram 3 dias de folga. E apesar das mudanças, todos continuam recebendo o mesmo salário, contratados pela CLT e com benefícios que poucas empresas oferecem. Refeição, vale coworking, tem benefício quando muda de função, recebe para educação também tem uma bolsa de educação semestral e tem na verdade tem uma aleatoriedade que a gente criou esse ano, que é quem faz 5 anos de empresa ganha uma viagem para qualquer lugar do planeta. O Marcos foi um dos funcionários que ganharam essa premiação. Foi uma coisa que começou comigo, né? Eu fui o primeiro a fazer esse aniversário de 5 anos.
também como forma de agradecer ali a dedicação de uma pessoa que fica 5 anos ali se dedicando e trabalhando e ajudando na empresa. Né? Ele é o colaborador mais antigo da empresa e conta que as decisões por lá são sempre tomadas em conjunto. A gente começou a trazer esse tópico talvez há 1 ano e meio atrás, assim, sobre isso, né? E o Braga, que é um dos sócios, por exemplo, em determinado momento ele viu um estudo que tinham aplicado na Islândia. Então ele viu esse estudo de semana de 4 dias, trouxe pra gente, compartilhou com a gente teve algumas conversas, assim. E após análises, implementaram o formato que é sucesso não só em empresas da Islândia, mas em outras partes do mundo. Bater cartão, ter horário para entrar e sair 5 ou 6 vezes por semana já deixou de ser rotina em países como os Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Dinamarca e Nova Zelândia, onde inclusive um empresário escreveu sobre os benefícios da semana de 4 dias no livro 4-Day Week. You will be working 4 days a week. Andrew Burns, proprietário da Perpetual Guardian, afirma que a semana de 4 dias permite aumentar a produtividade e a lucratividade, além de prover um futuro mais sustentável. Aqui no Brasil, o Arthur notou a diferença nos colaboradores. Se eu acho que o nosso trabalho era bom, eu continuo achando, e as conversas de corredor que a gente tem agora são mais felizes, sobre percepções de um dia a mais de descanso. Assim. O empresário destaca ainda que para o trabalhador, a semana reduzida pode gerar resultados significativos na saúde mental. Ficar de segunda a sexta, quando não sábado, envolvido com algo que provavelmente você nem gosta 100% do que você está fazendo, você só está fazendo para receber uma grana, para poder usar no sábado de tarde e no domingo, é óbvio que está errado. Mas cabe a cada empresa definir junto aos seus colaboradores se é possível ou não reduzir a jornada ou dias trabalhados. Quando eu flexibilizo, não posso ter redução de salário, não posso ter redução de benefício, não posso ter redução de gratificações. E tem sido uma prática muito comum, depois da pandemia, essas flexibilizações de jornada de trabalho. Especialmente para empresas que já estavam no esquema de home office, que é o caso da Chute, que justamente por atuar nesse formato, tem colaboradores não só em várias partes do Brasil, mas do mundo. O próprio Arthur mora em Barcelona, na Espanha. Eu quero muito que a gente troque cada vez mais com culturas diferentes, porque a gente não tem uma intenção de crescimento de multinacional. Isso também acho importante dizer que é uma empresa que tem como objetivo não ter mais de 15, 18, 20 pessoas, no máximo, porque a gente não tem uma vontade de crescimento de capital como o capitalismo sugere. Assim. É isso que garante que Arthur, de folga, bem no meio da semana, possa dar essa entrevista direto de uma pista de skate, com convicção de que o formato adotado pela empresa dele é mesmo bom para todo mundo. Por isso, aconselha. Vamos chamar todo mundo para uma conversa e vamos construir junto com essa galera como é que a gente pode fazer para trabalhar menos horas e mais objetivamente. Vamos ser mais líder e abrir esse espaço para construir junto, que daí todo mundo vai se comprometer com o seu pedaço da história. Vamos ser menos vertical, vamos dizer menos o que as pessoas têm que fazer e vamos construir junto com elas. E aí fica um pouco impossível não funcionar, sabe? Depois dessa dica, pode voltar para sua folga merecida, Arthur. Então, vou voltar para o meu rolezinho de skate agora. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações. Mas por hora, eu me despeço e te deixo com imagens da nossa Praça da República, aqui na região central de São Paulo, nessa terça-feira ensolarada. Se aí na sua cidade não tiver esse sol lindo, aproveita essa imagem para te inspirar e começar muito bem a sua terça-feira. Até daqui a pouco.